Oi, gente. Me chamo Gilson, tenho 70 anos. Sou do município de Cachoeira, Bahia. O relato que eu vou contar para vocês aconteceu comigo bem nos anos 70, quando eu era bem moço. Nessa época, eu morava na zona rural, em um pequeno sítio onde moravam meus pais, meus irmãos e eu. Eu sou o mais velho de 3 irmãos e trabalhava na roça juntamente com meu pai. Nas horas vagas, eu andava a cavalo, pois cavalo sempre foi minha paixão. Nessa época, eu estava com meus 17, 18 anos. E é nessa fase em que o jovem começa a se interessar por namoro, essas coisas. Nessa época eu tinha uma namorada que se chamava Maria. Ela era filha do seu Francisco, que morava no sítio vizinho ao nosso. Nessa região onde morávamos, todos os sitiantes se conheciam e todos se davam muito bem, com exceção um tal de João de Paiva. Esse tal de seu João de Paiva era um homem muito estranho. Ele não conversava com ninguém. Ele era um sujeito calado e carrancudo. Nessa época, ele deveria ter os seus 60 e poucos anos. O seu João de Paiva andava sujo, com o cabelo desgrenhado, tinha as orelhas grandes. Ele era muito feio, mal encarado e uma pessoa muito seca. Ele vivia isolado em uma casinha lá no meio do mato, longe dos outros sitiantes. Nós costumávamos ver ele passando pela estrada, para lá e para cá, mas é como eu disse, ele não falava com ninguém. Mas o fato é que todos na nossa região diziam que o seu João de Paiva virava bicho. E é aí onde entra a parte macabra dessa história. Havia então esse rumor de que o seu João de Paiva virava bicho. Claro que ninguém nunca pôde provar isso realmente. O fato é que uma vez, em uma tarde que eu tive uma folga lá da lida da roça, arriei o meu cavalo e fui até a casa de minha namorada Maria, pois eu havia combinado com ela de buscá-la para nós darmos um passeio a cavalo, pois tanto ela quanto eu éramos apaixonados por cavalo. O meu cavalo era um cavalo muito bom e muito bem cuidado. Eu o chamava de ligeiro. Então Maria e eu saímos para andar a cavalo. Nós andamos a tarde toda de cavalo. Paramos em uma cachoeirinha que havia na região. Ficamos lá sentados um bom tempo, conversando e olhando o pôr do sol. Enfim, começou a ficar um pouco tarde, então decidimos voltar para casa, pois nossos pais haviam nos dito para não voltarmos tarde, até porque era período de quaresma. O sol já havia ido e a noite já estava chegando, quando estava chegando com a Maria e a deixando no sítio onde ela morava. Em seguida, segui para minha casa, para o sítio onde eu morava. Era um bom tanto de chão e a noite já havia caído. A lua estava cheia e clareando a estrada. Comecei a sentir uma sensação estranha que pairava durante aquela noite. De repente, em uma determinada parte da estrada, senti um ar gelado e um odor muito forte de podre. De repente, ligeiro, o meu cavalo começou a ficar trotando, relinchando e inquieto, pois dizem que os animais pressentem as coisas. Foi então que meu cavalo, o ligeiro, parou totalmente, não ia nem para trás e nem para frente. Então comecei a ouvir uma coisa urrando e rosnando e vindo no meio da estrada. Eu fiquei desesperado, pois não sabia o que era aquela coisa. Aquilo vinha fazendo um ruído horroroso, andando de uma forma estranha sobre 2 patas. Como a lua aquela noite estava clareando como se fosse um farol, deu para ver uma grande criatura peluda andando sobre 2 patas. Sua boca era enorme e tinha garras afiadas. Eu nunca havia visto uma coisa daquela na vida. Eu lembro que eu entrei em desespero e comecei a rezar. Então consegui fazer o meu cavalo retroceder, indo em direção de onde eu tinha vindo, na casa de Maria, minha namorada.
enquanto aquela coisa continuava caminhando em nossa direção pela estrada. Chegando na casa de Maria, eu estava pálido como uma folha de papel. Então eu relatei para os pais dela o que eu havia visto na estrada. Eis que a reação deles foi um olhar para o outro, como se já soubessem o que era aquela coisa que eu vi. Eles me disseram para pernoitar lá e voltar para casa na parte da manhã. E foi o que eu fiz, pois depois do que eu havia visto, só colocaria o pé na estrada outra vez quando fosse dia. Até hoje, não sei se o que eu vi realmente era um lobisomem. Era o que parecia. Também não sei se era o João de Paiva realmente que virava aquela coisa. Tudo o que eu sei é que o que eu vi aquela noite me assombrou e me assombra até os dias de hoje. E sinto calafrios toda vez que me lembro daquela noite. A noite do lobisomem. Bom, gente, esse foi o meu relato. Obrigado por terem ouvido. Tenham todos uma ótima noite e até mais.